Boa tarde a todos e a todas, todos os participantes do terceiro seminário catarinense de avaliação psicológica, promovido pelo CRP12. Nós estamos aqui hoje para apresentar um minicurso, A Psicóloga frente aos desafios da elaboração de documentos, um tema que tem um impacto grande sobre a atuação profissional e sobre a saúde mental da população, e nós iremos então abordar os principais desafios relacionados a essa atividade cotidiana da atuação profissional do psicólogo. Essa ação, ela tem objetiva contribuir para o enriquecimento das práticas, para o aprimoramento técnico e para a valorização do compromisso social da psicologia, na promoção da saúde mental e da qualidade de vida das pessoas, e é uma ação planejada, como falei, face ao impacto da elaboração de documentos, tanto para o exercício profissional quanto para a vida das pessoas. Esse é um tema grande motivador do contato da categoria com a nossa equipe técnica. Então, nós esperamos contribuir hoje com a nossa apresentação para dirimir esse impacto sobre a atuação profissional. As comissões envolvidas que planejaram essa ação de hoje são a Comissão de Ética, a Comissão de Orientação e Fiscalização e a Comissão de Avaliação Psicológica, Neuropsicológica e Práticas Psicoterapêuticas. Eu me chamo Daniela Furlan, junto com colegas da equipe técnica do CRP12, irei apresentar aqui esse minicurso hoje. Em primeiro lugar, nós vamos falar um pouquinho sobre a conduta técnica na elaboração de documentos. Primeiro, é preciso entender quais são as normas que perpassam a atividade de elaborar um documento psicológico. Sendo uma atividade profissional que concretiza a atuação do psicólogo frente a um determinado fenômeno, é preciso entender como uma atividade vinculada, que precisa estar alinhada ao Código de Ética Profissional do Psicólogo. A elaboração de documentos ela precisa estar alinhada a todas essas diretrizes éticas. Sendo uma atividade com um impacto bastante grande sobre a vida da população brasileira, é necessário, então, haver uma padronização dos documentos, das estruturas pelas quais os psicólogos brasileiros irão prestar informações, comunicar os resultados do seu serviço para a população. Para isso, então, nós temos a Resolução 6 de 2019, que é a resolução específica sobre a elaboração de documentos. Aliada a essa resolução, nós temos também que considerar a Resolução 9 de 2018, que vai colocar todas as diretrizes técnicas e éticas para a realização da avaliação psicológica, e também a Resolução número 1 de 2009, que normatiza e torna obrigatório o registro documental em psicologia, que é justamente a preocupação de que os psicólogos materializem a sua atuação profissional e possam ter aí um meio de prova a respeito do seu trabalho. Mas, de fato, o que é um documento psicológico? Para iniciarmos, então, essa discussão, tanto do ponto de vista técnico quanto ético, nós precisamos entender do que estamos falando. O documento psicológico que nós iremos abordar aqui hoje é o meio pelo qual as psicólogas comunicam os resultados ou informações acerca do seu trabalho. Então, não é o documento como o registro documental obrigatório, que nos obriga a registrar documentalmente as nossas informações para manter o arquivo dessas informações, mas o documento que nós estamos falando hoje é aquele que comunica para fora da relação direta do psicólogo com o beneficiário do seu serviço, as informações sobre esse serviço que ele prestou. São motivados, Então, são documentos que dependem de uma solicitação direta, isso porque visam comunicar uma informação sigilosa a respeito da atuação profissional para fora dessa relação direta. Então, precisa ser formulado a partir de uma solicitação direta. Resulta, claro, da prestação direta de serviços psicológicos a uma pessoa, grupo ou organização, possui amparo normativo, que padroniza os documentos, permitindo que a sociedade brasileira tenha uma segurança maior ao receber um documento psicológico, porque os psicólogos são obrigados a prestar determinadas informações, justificando toda a fundamentação técnico-científica utilizada para emitir aquele resultado. Isso oferece segurança para a atuação do psicólogo e para aqueles que se beneficiam dela. Possui modalidades, os documentos eles possuem modalidades diferentes que vão oferecer uma via de comunicação mais adequada
para o psicólogo em determinados contextos, né, a depender da finalidade, do contexto específico onde essa informação precisa circular. Como falei anteriormente, sendo uma atividade profissional, ela deve refletir todos os princípios éticos da profissão, todos os compromissos que estão estabelecidos no Código de Ética. E quem solicita, então, os documentos psicológicos? É claro que a pessoa, a beneficiária direta dos atendimentos, dos serviços prestados e os responsáveis legais são as pessoas que geralmente solicitam documentos psicológicos. Mas, para além dessa relação, nós temos também o psicólogo envolvido com diversos outros atores que também podem solicitar informações sobre esse serviço. Organizações, outros profissionais que dividam um objetivo de trabalho na análise de determinada demanda ou fenômeno, equipes multidisciplinares e também autoridades, né, que vão depender da informação que o psicólogo dispõe, coleta no seu cotidiano de trabalho para tomar decisões bastante complexas sobre a vida das pessoas. Nessa dinâmica muito complexa, é necessário que o psicólogo entenda muito bem as pessoas que têm direito a acessar a informação que ele está produzindo e as pessoas que precisam ser cientificadas a respeito da emissão dessa informação. Porque nem sempre o beneficiário do serviço será o solicitante do documento. Então, não há uma resposta única, né, para quem tem acesso ou quem precisa ser cientificado dessa situação, porque essa é uma resposta que vai vir de uma reflexão bastante complexa do profissional sobre a finalidade do documento que ele está produzindo, o contexto onde ele está atuando, o serviço que ele ofereceu. Então, ele vai precisar fazer aí uma reflexão e identificar quais são os atores para os quais ele deve essa informação. Os documentos, como eu falei anteriormente, eles têm algumas modalidades específicas, né, definidas pela Resolução 6 de 2019. São elas a declaração, o atestado psicológico, o relatório psicológico, o relatório multiprofissional, o laudo psicológico e o parecer psicológico. Para todos esses documentos, a resolução padroniza, por exemplo, os títulos, o formato, se em texto corrido ou em itens, o tipo de conteúdo pertinente a cada documento, a organização dos conteúdos, a ordem, né, em que eles vão ser expostos. Tudo isso para limitar e organizar as informações de acordo com a finalidade do documento. Então, nós temos alguns documentos que são uma inovação dessa Resolução 6 de 2019, que entrou em vigor recentemente e alterou as modalidades de documentos que nós tínhamos anteriormente, principalmente em relação ao relatório psicológico, relatório multiprofissional e laudo psicológico. O relatório e o laudo são dois documentos que anteriormente eram entendidos como semelhantes. A separação desses dois documentos foi importante para diferenciar o documento que decorre de uma avaliação psicológica, né, enquanto processo estruturado de investigação sobre os fenômenos psicológicos, e documentos que decorram de outros contextos de trabalho onde o psicólogo costuma atuar. Então, é uma inovação que produz um ganho em termos de instrumentos de trabalho para o psicólogo, uma vez que ele tem aí normatizado um documento que se adequa ao seu contexto de trabalho e às suas necessidades de prestação de informação. A mesma coisa sobre o relatório multiprofissional. Ele é diferenciado do relatório psicológico justamente para resguardar a conduta que o psicólogo deve executar, deve manter, quando atua em equipes multiprofissionais. Então, ele deve resguardar a sua autonomia, colocando as informações sobre os procedimentos da psicologia e os entendimentos, as análises da psicologia em itens separados. São pormenoridades das estruturas de cada um dos documentos, que nós não vamos abordar aqui hoje, mas que são detalhes importantes que resguardam a autonomia profissional do psicólogo. Em termos de estrutura, nós fizemos uma divisão didática entre os documentos que decorrem da prestação de serviços em psicologia, e que, por isso, detém uma estrutura mais complexa, e aqueles documentos que servem a contextos mais burocráticos,
também decorrem da atuação em psicologia, mas que vão guardar uma estrutura mais sintética, para comunicar informações mínimas com maior resguardo sobre o sigilo profissional. É importante destacar, principalmente em relação ao atestado, que apesar de uma estrutura sintética, esse documento ele guarda uma complexidade que fica registrada nos prontuários, ou seja, em todos os registros documentais decorrentes do processo de avaliação ou do trabalho, do serviço prestado pelo psicólogo. Então, é um documento que aparentemente sintético na sua estrutura, que serve para que o psicólogo comunique o resultado de uma avaliação psicológica, por exemplo, sem uma profundidade maior a respeito das condições psicológicas daquela pessoa, mas prestando apenas a informação que é necessária para cumprir a demanda do solicitante. Já a declaração serve para contextos ainda mais restritos, em que a informação que o psicólogo tem a prestar é muito sintética, né, da participação, da continuidade do acompanhamento, que permitem o acesso a direitos, enfim, o psicólogo precisa se comunicar com ambientes burocráticos por vezes. Já os documentos que têm uma estrutura mais complexa, eles vão exigir do profissional uma destreza maior para que ele resguarde a sua autonomia profissional e o sigilo, né, já que a escolha das informações não são todas as informações do processo que vão compor o documento, mas sim uma escolha que vai ser guiada pela demanda que originou o documento. Né? Então, para responder a essa demanda, ele vai precisar selecionar determinadas informações. Exigem também, são documentos que acabam exigindo um maior domínio sobre a fundamentação teórico-técnica, que vai precisar constar nesses documentos, fazendo com que o psicólogo consiga justificar as suas afirmações, né, com maior fundamentação. A apresentação de resultados, as providências e encaminhamentos, bem como a manifestação técnica sobre os assuntos e procedimentos da psicologia, vão exigir do profissional que ele consiga dominar até a linguagem técnica da sua área para conseguir concretizar todos os seus resultados e considerações sobre a demanda de uma forma organizada, nítida e que respeite todas as diretrizes da elaboração de documentos. Para a entrega desses documentos, também há diretrizes específicas na Resolução 6 de 2019. A entrevista devolutiva, por exemplo, ela é obrigatória para a entrega de relatório e laudo, documentos complexos, né, que apresentam a sistematização de uma prestação direta de serviços psicológicos. Então, essa entrevista devolutiva deve acontecer com o beneficiário direto do serviço, para garantir o entendimento desse documento resultante, e também por aquele que solicita o documento, para que ele possa entender as informações que foram organizadas ali e o resultado, né, final daquele documento. É nessa entrevista devolutiva também que o psicólogo vai ter a oportunidade de manter ali o seu protocolo de entrega, né, desse documento, para orientar a pessoa que foi atendida, que foi o beneficiário direto da prestação desse serviço, sobre a utilização adequada do documento, a impossibilidade da utilização daquele documento para fins diversos, né, dos identificados ali. E para esse protocolo de entrega, é importante que o psicólogo mantenha uma cópia do documento que ele emitiu anexada ao seu registro documental, com uma assinatura, uma rúbrica da pessoa que recebeu o documento, garantindo, então, que ele entregou aquele documento e não outro, né? Preservando aí de possíveis adulterações que possam comprometer a utilização do documento, né? E as informações ali como um todo. E falar um pouco sobre o registro documental é importante quando a gente fala de elaboração de documentos, porque é no registro documental, que, aliás, é obrigatório a todo e qualquer psicólogo, independente da área de atuação, então todos os psicólogos são obrigados a registrar documentalmente a sua atividade. Então é nesse registro documental que vão estar reunidas todas as informações que fundamentam os documentos produzidos ao longo do processo. Por isso, ele é muito importante que ele seja mantido atualizado com uma certa frequência e que ele seja suficiente para contemplar as informações que estão no artigo 2º, né, determinadas pelo artigo 2º da Resolução
um de 2009, que são a identificação do usuário e instituição. Então, todas as informações que identificam, né, tanto o usuário quanto a demanda e os objetivos do trabalho para o qual ele foi contratado. O registro próprio da evolução do trabalho, ou seja, os procedimentos aplicados, as informações coletadas, as pessoas ouvidas nesse processo, o registro de encaminhamento ou encerramento do serviço, e aí sim, cópias de todos os documentos produzidos pelo psicólogo e pela psicóloga ao longo do processo, que é aquele protocolo de entrega que eu tinha falado. Então, o registro documental vai contar, inclusive, com uma cópia desses documentos que foram emitidos ao longo do processo. Os documentos resultantes da aplicação de instrumentos de avaliação psicológica, eles são entendidos como um registro documental de acesso exclusivo do psicólogo, que é um registro onde ele vai resguardar as informações técnicas do trabalho que ele presta, e as demais informações vão estar vinculadas, então, ao prontuário psicológico acessível, tanto para o psicólogo quanto para a pessoa diretamente beneficiada pelo serviço. Então, é necessário que haja esses dois locais onde o psicólogo possa registrar as suas informações em um local acessível para a pessoa atendida e outro local onde ele vai resguardar o seu material técnico que fundamenta a sua emissão de documentos.